Lá no livro de Oséias, no capítulo 10. Livro de Oséias, capítulo 10. Quando você achar Oséias 10, diga célula. Se não achar, diga escola dominical. Tá a galera aí, ó. Vai devagarzinho que você acha. Depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias. Célula. Nossa, tá fraco ainda. Você achou, Oséias 10? Célula. Isso. E ó, tá vendo aí, né? Diz assim a Bíblia, Oséias 10, 1. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará debaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Já recebemos a oração. Esse texto da Bíblia é um texto bem duro, um texto bem firme, mas ele traz alguns ensinos para nós muito interessantes para aquilo que nós vamos experimentar e queremos colher da paz do Senhor. Primeiro é importante dizer para você que é difícil, é muito difícil, às vezes a gente conseguir firmar o nosso caminho e a nossa visão numa direção só. Quando você está vivendo aqui uma grande experiência discipuladora, através dos encontros com Deus, através das células, através dessa experiência de discipulado, você está começando a sonhar com uma visão de Deus no seu coração. E uma visão de Deus, quando nós temos uma visão, nós sabemos aonde nós vamos chegar. Agora, você quer conhecer alguém que não vai chegar a lugar nenhum na sua vida? É uma pessoa que não tem uma visão. Uma pessoa que não tem uma visão, qualquer lugar para ela serve. Qualquer destino para ela é mais um destino. Porque ela está deixando apenas as coisas acontecerem. Mas ela não está entendendo que da parte de Deus ela tem uma visão e um lugar aonde Deus a quer levar. Um lugar que Deus quer que ela chegue. Existe um lugar para você chegar. Existe um lugar que Deus quer te levar. Existe um lugar que Ele quer que você chegue até lá. Existe uma visão para você chegar lá. Agora, um povo que não tem uma visão, ou um povo que não tem uma visão, é mais fácil compreender. Mas às vezes o que acontece é que tem um povo que até tem uma visão, ele até quer muito Jesus. Mas o problema é que ele, além de querer Jesus, ele quer também outras coisas. Ele quer experimentar o bom sentimento de viver ao lado de Jesus, mas ele também guarda no coração dele os sentimentos das outras coisas. Ele começa não agora a colocar a Jesus apenas no altar, mas ele começa agora a dividir o altar, que deveria ser apenas de Jesus, com também outras coisas na sua vida. E o grande desafio de um povo que deve vencer, ou que foi chamado para vencer, é conseguir colocar Jesus no lugar de prioridade no coração. Porque é fácil enxergar alguém distante de Jesus. Mas sabe o que é difícil? O que é difícil é você olhar para uma pessoa que fala assim, eu também amo a Jesus. Eu também quero servir a Jesus. Mas ela não consegue deixar alguns outros amores na sua vida. Ela é uma colecionadora de muitos amores. E os colecionadores de muitos amores acabam não dando a prioridade necessária a Jesus e a vontade dele em nós. É mais fácil cuidar de corações distantes de Jesus do que cuidar de corações que estão divididos. Porque um coração dividido, ele também ama a Jesus. E aí a gente tem que olhar para a nossa vida e pensar, será que eu sou um coração, será que o meu coração é um coração dividido? Será que eu gosto de estar aqui na igreja? Será que eu gosto de adorar? Será que eu gosto de cantar esses louvores? Mas eu também gosto e quero também continuar fazendo outras coisas do mundo na minha vida. Hoje não é tão normal, não é tão banalizado.
as pessoas, elas, por um momento, elas estarem cantando um louvor ao Senhor. Quantas vezes eu já vi isso, gente? Já deve ter visto. Você entra num barbeiro, lá no salão, a barbearia, você está ouvindo o cara falar um monte de palavrão ali. E você está na sua, porque afinal de contas, você está na barbearia, a fazer o quê? Cada um fala o que quer. Daqui a pouco esse cara, uma vez eu estava lá, daqui a pouco esse cara olhou para o outro e falou assim: rapaz, você viu a pregação da Camila Barros? Que bênção! Eu olhei assim, eu falei assim: agora não estou entendendo nada mais. E daqui a pouco ele fala assim: rapaz, você não vai na igreja hoje não? Hoje eu vou, porque hoje eu acho que vai ser forte lá. E daqui a pouco eu começo a falar umas outras coisas, eu falo assim: meu Deus, o negócio bagunçou todo. Uma mistura do santo com o profano, uma confusão. O mesmo político que ele sai com um pagode, ele bota uma música na outra rua evangélica para ver se ele ganha alguns votos, não é verdade? E esse mundo por aí é um mundo de corações divididos. Não, eu também sou de Jesus. Só que esse também sou de Jesus é um problema. Porque ele não faz filhos e discípulos. O máximo que ele faz é gente adestrada. E gente adestrada pode parecer que é o que não é. Ela pode fingir ser o que não é. E a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Se a gente vai ser realmente uma geração que vai fazer diferença nesse mundo, ou se vai ser apenas mais um, no meio de uma multidão de gente que diz que é, quando na verdade o coração está dividido. A gente tem que escolher até que ponto a gente vai pagar o preço de carregar a cruz de Cristo até o último dia da nossa vida, não importando o preço que a gente vai ter que pagar, com o desejo de resistir a qualquer tentação e artimanha do Satanás contra nós, mas assumindo sim a visão e o chamado de Deus para nós, custe o que custar. A surpresa dos últimos dias não será o destino dos distantes, mas a surpresa dos últimos dias é a frustração daqueles que com o coração dividido pensavam que entrariam no céu. Mas naquele dia, todo coração será desvendado. E aquele que não for dele por inteiro, não conseguirá entrar no céu. Eu vim aqui da parte do Senhor para poder dizer para você uma coisa. Essa igreja pode ser, esse pastor pode ser muito legal, esses pastores, essa igreja pode ser muito boa, pode ter um louvor bem legal. Mas sabe, o Senhor quer uma geração que Ele pode contar. Ele não quer aquele bando de gente que está lá dentro, mas não conta para nada. Ele quer gente que ele olha e fala assim: eu sei que eu posso contar com esse povo, porque esse povo tem o coração comigo, esse povo me ama, esse povo quer me servir de verdade, aonde tiver, pode estar na escola, na faculdade, no trabalho, mas ele é o mesmo que está lá dentro, me adorando, me servindo, reconhecendo que eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Então todo coração dividido precisa sair de nós, porque o que nós queremos é um coração que seja verdadeiro, servindo ao Senhor. Israel estava lá, um povo de coração dividido. A Bíblia vai dizer: Israel, uma vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Ela dá o fruto, a ideia desse texto é que ela dá um fruto apenas para si mesma. Israel era um povo que era egoísta. Imagina uma árvore que produz o fruto suficiente para ela mesma se alimentar. Ela só quer produzir algo que faça diferença apenas na vida dela. Então ela fala assim: eu vou na igreja, vou servir a Jesus, eu vou estar lá quando Deus me abençoar, para que Deus me abençoe. Na verdade essa é a intenção dela. E aí de repente, Deus, que conhece os nossos corações, e Ele sabe quando a gente está se comportando apenas de forma interesseira. A gente conversava sobre isso no carro hoje, eu e a Leda. Pessoas se comportam com Jesus apenas de forma interesseira. E sabe qual é o segredo de Jesus para a gente interesseira? É fazer essas pessoas esperar. Até aquele coração dividido se converter. Até aquele negócio ruim que tem lá dentro melhorar. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor, Ele é Senhor, Ele não é servo de ninguém. Ele não está aqui para poder fazer a sua vontade e a minha vontade. É nós que estamos aqui pedindo o privilégio de fazer parte da vontade dele para o mundo. O caminho é totalmente contrário. Então por isso eu quero dizer para você uma coisa em nome de Jesus. Como discípulos do Senhor,
com uma bênção ou sem nenhuma bênção, com tudo dando certo ou sem dar certo, com dinheiro na conta ou sem dinheiro. Serviremos ao Senhor até o último dia das nossas vidas. Você pode aplaudir a Jesus se você é desse povo fiel, com o coração inteiro na presença do Senhor. Aleluia! O nosso negócio aqui nesse mundo é arrancar vidas do reino das trevas e levar para o reino da luz. Nós somos cidadãos dos céus, chamados para levar a palavra com toda a intrepidez, e pessoas se converterem, serem libertas das mãos de Satanás, se converterem a Jesus Cristo, porque um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, e Ele também nos encontrará com Ele nos ares, para vivermos com Ele eternamente. As coisas desse mundo passam, os desejos desse mundo passam. A nossa história de vida, ela vai continuar na parte mais feliz da nossa história. É com Cristo na eternidade. Nesses dias e nesses tempos, nós esperamos aflições, porque no mundo tereis aflições. Mas nós sabemos que existem dias aqui que nós podemos passar de alegria. Mas outros dias não serão assim. Por isso, uma pessoa de coração dividido, ela sempre vai tombar quando nem tudo for bem. E a gente tem que escolher quem nós seremos no reino. No discipulado de Jesus, nós não produzimos uma coisa para a gente, mas no discipulado de Jesus, nós somos chamados para ir na direção do outro. É a árvore que produz fruto, não para si, mas a árvore que produz fruto para o outro. Jesus, em determinado momento, disse que aquele que quiser salvar a sua vida, no sentido de guardar, ganhar a sua vida, esse a perderá. Mas aquele que perder a sua vida, esse a salvará. A lógica do reino não é a lógica daquilo que eu busco como felicidade para mim, mas é o desejo que eu tenho de caminhar para gerar alguma coisa na vida de outra pessoa. O sentido de felicidade, de existência no reino de Deus é exatamente esse. É o que eu posso fazer para a vida do meu irmão melhorar. O que eu posso fazer para a vida do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu filho melhorar? O que eu posso fazer para a vida do meu pastor, meu líder de célula, o discípulo da célula? O que eu posso fazer para quem está do meu lado, para a vida dele ser uma vida melhor? Ser como Jesus Cristo é abrir mão de sua própria vida, morrer para si mesmo, para que Cristo viva em nós. Por isso já não vivo eu, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. O mistério do reino é esse. O levantar para trabalhar é que prazer. Poder trabalhar todos os dias e no final do mês poder levar um sustento para a minha casa, para abençoar os meus filhos, para abençoar a minha esposa, para contribuir com o marido, para poder cuidar melhor da casa de Deus, para poder entregar mais na casa de Deus e no reino de Deus. Quando a gente foca a nossa visão na direção certa, a vida começa a tomar uma nova proporção, um novo caminho. A gente para de se preocupar apenas com a gente. Não estão me fazendo feliz, não estão fazendo isso comigo, não estão batendo palmas para mim, não estão passando a mão me acarinhando. Para com essa história. Nós somos chamados para viver para Cristo. Alguém que vive para Cristo é como um kamikaze. Não importa o nível de problemas, de circunstâncias difíceis que ele tiver, ele não sente o sofrimento, porque Cristo vive nele. Ele não sente a dor, porque Cristo vive nele. Ele fala assim: é isso, diabo, que você pode fazer contra mim? Tenta mais forte, tenta juntar o inferno inteiro, porque eu continuarei servindo a Jesus. Não tem o que ele possa fazer contra nós. Quando o inimigo olha para nós e percebe esse tipo de comportamento, de sentimento, esse coração, ele desiste da gente. Ele fala assim: com esse não dá. Tem um povo lá em Deodoro que não dá para lutar mais, é melhor a gente apontar em outra direção. Está entendendo isso, amém? Você pode aplaudir a Jesus. Tudo fica diferente.
Esse povo que estava aqui, a medida, vai dizer, assim, na abundância do seu próprio fruto para si mesmo, a Bíblia vai dizer assim, assim também ele multiplicou os seus próprios altares. Repare que nada é arrancado, mas aquele altar que existia foi acrescentado de outros altares. Os dias de calamidade fazem com que uma pessoa de coração dividido, ela crie altares. Ela comece a confiar em outras coisas. Ela começa a adorar a outros deuses. Ela começa a acrescentar outros amores. Às vezes até a si mesmo. Como quer fazer algo para si mesmo, como quer parecer alguma coisa, ou quer parecer alguém maior, multiplica e coloca o seu próprio eu num altar, dizendo, eu estou aqui para me adorar, porque eu estou aqui para servir as minhas vontades. Quem vive para as suas próprias vontades é um idólatra de si mesmo. Pensou nisso? Quando a gente abre mão, a gente sabe que a gente tem, eu quero que você entenda isso. Temos necessidades e o Senhor conhece cada uma delas. Antes de abrirmos a boca, Ele conhece cada uma delas. Ele sabe das necessidades. Quando Jesus mesmo, num determinado momento, Ele disse, olha como se vestem as flores. Olha os passarinhos. Todos eles não são vestidos melhor que Salomão, as flores. Os passarinhos todos não são alimentados e vocês não valem muito mais. É como se Jesus dissesse, olha só, fica tranquilo. E lá no final ele vai dizer assim, busque o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se você correr atrás para a sua vida, você vai conseguir no máximo apenas aquilo que a tua mão alcança. Mas quando você corre dando prioridade primeiro para o reino de Deus, não é onde a tua mão alcança, mas é onde a mão de Deus alcança para entregar sobre a tua vida. Então escolha o teu futuro. Você quer que o suprimento da sua necessidade saia das tuas mãos, da tua força, ou venha apenas das mãos de Deus? Esse povo era um povo que multiplicava altares, e a Bíblia vai dizer no versículo 2, o coração deles era um coração falso. E algumas traduções já falam assim, coração dividido. E por isso mesmo eles eram culpados, porque todo coração dividido é culpado do seu próprio futuro. E a gente tem que fazer uma escolha nessa noite. A palavra de Deus vem ao nosso coração para a gente pensar nisso. Que tipo de futuro que eu quero? O futuro de alguém que anda com o coração dividido, que uma hora quer Deus e outra hora não quer? Você foi lá no Peniel, servindo a Jesus, quanto tempo você está servindo a Jesus? Talvez tantas coisas tentam te atrair novamente. Uma visão é a visão do discipulado, mas o diabo sempre tenta colocar alguma outra coisa em volta, para tentar dividir a tua visão, e fazer com que você acabe indo em duas direções, perdendo a visão do objetivo, perdendo o foco, perdendo aquilo que é energia numa direção. E começa a gastar energia num monte de coisa que o Senhor não mandou gastar. E com isso, acaba perdendo a prioridade daquilo que é mais importante na vida. O diabo fica assim o tempo todo em volta, cirandando, e tentando nos fazer ter um coração falso. Porque a melhor maneira dele nos destruir não é atacar de fora, mas é implodir por dentro. Um coração dividido se auto-sabota, sabota o seu futuro, atrapalha o seu próprio caminho. Mas um coração inteiro, ele pode passar por momentos difíceis? Pode. Mas ele sabe de uma coisa, que o seu Redentor vive, e que no fim de tudo ele se levantará. Ele sabe de uma coisa, diabo, tu pode rir por um momento, mas ali o Redentor está ali, ele vai se levantar. E no final de tudo, a vitória está reservada, é para mim e para você. Amém? Esse povo era egoísta, mas esse povo também era um povo insubmisso. O versículo 3, a Bíblia fala assim, agora pois dirão eles, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. Olha a lógica disso. Não temos rei, porque não tememos o Senhor. Porque afinal de contas, quem é que vai se sujeitar a uma liderança se ele nunca teme ao Senhor? Quem não teme ao Senhor é uma questão de tempo para ser um insubordinado. Quem não teme ao Senhor, ele se levanta contra a autoridade dentro da sua casa. Quem não teme ao Senhor, se levanta contra a autoridade no seu trabalho, na sua igreja.
Ele se levanta sempre contra a autoridade, porque o problema não é quem está lá na autoridade. O problema não é quem está na posição. O problema é que esse coração dividido também é um coração rebelde e insubmisso. É por isso que não importa nem quem é o rei. Olha o que vai dizer no final do versículo 3. Vai dizer assim: e o rei, que faria por nós? Ou seja, não faz diferença alguma ter ou não alguém sobre nós, porque afinal de contas, que diferença faz? É quando a gente teme ao Senhor, é quando a gente tem um líder de célula sobre a nossa vida. E às vezes esse líder de célula não sabe nem tanto quanto a gente. Mas esse líder de célula está lá, dando uma instrução e uma orientação. A gente fala assim: se eu fosse o pastor, eu faria. Mas como é o líder de célula, não. O líder de célula, ele tem uma autoridade sobre a vida dele que o pastor entregou. Tem líder de célula aqui? Essa autoridade especial é para ministrar e liberar uma bênção especial sobre a vida de uma pessoa. O pastor não deixa de ser pastor da igreja, mas o líder de célula tem uma bênção ordenada pelo pastor, para que a bênção também chegue sobre a vida de alguém. Então, olha só, quando você olhar para o líder de célula, não olhe apenas para alguém comum, mas olhe para alguém que Deus entregou uma autoridade sobre a vida dele para cuidar e abençoar a sua vida. Se chegar para o líder de célula, a gente não fica com raiva, porque quem não tem um coração rebelde, dividido, ele não respeita ninguém. Daqui a pouco, eu não quero mais esse líder, eu quero outro. Eu quero te desafiar e você olhar para o seu líder e você caminhar com esse líder aí. Amém. Eu quero desafiar você a olhar para esse líder e orar a Deus e falar: Senhor, esse é o melhor líder que podia ter sobre a minha vida. Mesmo conhecendo todos os defeitos, mas continuar orando e sendo bênção na vida dele, porque é isso que faz diferença. Quem nem tem coração dividido não respeita ninguém, mas quem tem coração submisso, ele sempre faz qualquer um maior do que ele. E você, como um líder de célula, aprenda a usar a sua autoridade. Libere a tua mão sobre a vida de alguém e libere a bênção de Deus sobre alguém. E você vai ver como os sinais e prodígios vão acontecer ali também. Você está entendendo essa palavra? Amém? E o versículo 11. Depois você pode ler tudo, mas eu quero ir lá no versículo 11 para mostrar uma coisa para você. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará Jacó, lhe desfará os torrões. Deixa eu falar para você aqui. Além do povo de Israel ser um povo ali egoísta, e a gente não quer ser egoísta, além de ser insubmisso, e nós não queremos ser insubmissos, era um povo que vivia um retrocesso. Vivia o retrocesso por quê? Porque um dia, ele fala aqui, uma das expressões para Israel é Efraim, se referindo ao reino do norte. Era como uma bezerra domada que gostava de trilhar. Como um boi que faz o seu trilho no seu caminho, ele sabe exatamente o trilho dele, a trilha que ele construiu. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E a gente aprende uma trilha. Só que às vezes pode chegar um tempo que o coração querendo se dividir, porque o diabo começa a tentar chamar a atenção para outras coisas, e a gente começa a se perder da nossa trilha. Começa a se perder do nosso caminho, daquilo que Deus nos mandou fazer. Quando vê, daqui a pouco já está fazendo uma coisinha aqui errada. Daqui a pouco soltou um palavrãozinho. Ainda não fala nem palavrão, fala um palavrãozinho, que é para diminuir o peso do palavrão. Palavrãozinho. Daqui a pouco, quando viu, fez alguma coisa que não deveria fazer. Não, eu não traí a minha esposa, eu continuo fiel ao seu amor. Eu apenas tive um caso com alguém. Mentira. É adultério do mesmo jeito. Foi só uma conversa do WhatsApp, foi um adultério virtual. Nem conversei, só desejei. O adultério já está no coração, já se arrepende logo, antes que ele brote. Tudo isso pode acabar nos desviando, nos levando a um outro caminho. O caminho de gente de coração dividido. Deixa eu dizer uma coisa. Gente de coração dividido chega uma hora que ele não acredita nem mais em si mesmo. E quer ver alguém difícil de permanecer no reino? É alguém que olha para si mesmo e fala assim: eu não presto. Eu não consigo. Eu tento e não consigo. Por isso eu quero dar um conselho para você. Eu quero que você guarde. Se você esquecer tudo que eu falei aqui hoje, guarde só isso no seu coração. O dia que você não acreditar mais em você, o seu lugar ainda é sentado aqui nessa igreja.
Está entendendo isso? Levanta a sua mão direita. Faz um voto comigo, em nome de Jesus. Repete assim comigo. Eu me comprometo a em qualquer dia da minha vida que eu não mais acreditar em mim, ainda assim eu estarei aqui. Pastor, mas se eu estiver bêbado, vem. Se eu estiver drogado, vem. Se eu tiver acabado de fazer uma coisa muito feia, vem. Porque é aqui aonde a palavra de Deus é liberada, que pode gerar tudo aquilo que ainda não existe dentro de nós. A palavra tem o poder de criar de onde nada tem. Ela tem o poder de organizar todo o caos. A família está uma bagunça. O teu lugar é aqui. Enquanto você estiver aqui, a palavra vai falar e vai gerar tudo aquilo que precisar no seu coração. Israel estava lá com uma bezerra domada antes, gostava de trilhar, mas chegou a determinado momento que antes não precisava ser vigiada, porque andava no trilho certo. Antes não precisava de ninguém ficar olhando o caminho, porque ela gostava de trilhar. Mas a Bíblia vai dizer assim: coloquei um jugo sobre a formosura do seu pescoço. Por que colocou o jugo? Porque agora chegou um momento em que ela já estava querendo trilhar o seu próprio caminho. E agora era a hora de organizar, arrumar, ajustar as coisas novamente. O que antes era uma liberdade que tinha, agora precisa vir um jugo para poder dizer o seguinte: olha só, você precisa arrumar o seu caminho. E esse jugo vai nos ajudar a trilhar terras, vai nos ajudar a trabalhar, nos dar caminho. E é por isso que a gente vai ter que entender o seguinte, que em alguns momentos Jesus vai ter que colocar algumas coisas sobre nós que nos parecerão um pouco pesadas. Mas sabe de uma coisa? O jugo dele ainda é suave. Não é pesado para aquele que lhe ama. Sinceramente, eu acho que você está comigo nessa. Se precisarmos passar por alguns apertos e alguns desertos na nossa vida, para sermos mantidos na direção do reino de Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero todo o deserto, eu quero toda a dificuldade, eu quero toda a circunstância difícil. Se isso for para me ensinar e me manter no caminho do reino, eu quero isso para a minha vida. Você quer isso também? Eu não quero ficar solto ao meu próprio caminho, porque sabe de uma coisa? O nosso coração é enganoso. E às vezes ele tenta nos derrubar. E é por isso que aqueles que são servos de Jesus, eles se submetem ao seu senhorio. Senhor, faz em mim o que precisar, mas não me permita me desviar do teu reino e da tua palavra. Está comigo, Nilson? Diga glória a Deus. Israel começou a viver o retrocesso porque era um povo de coração dividido, que tinha a incrível capacidade de em um tempo ser uma bênção e outro tempo ser um problema. Tem gente que é assim. Uma hora está muito bem, uma bênção, e outra hora está apenas criando problemas. A gente sabe que a gente precisa ser arrumado o tempo todo por Jesus. Mas o sonho do coração do Senhor sobre nós é: não seja um povo de coração dividido, mas seja um povo de coração inteiro, para que bênçãos venham sobre vocês. E caminhando para encerrar, eu quero que você veja comigo o versículo 12. A Bíblia vai dizer assim: então eu disse, semeai para vós outros em justiça. Então pensa comigo numa coisa aqui. Aquela bezerra domada que ia no próprio caminho, chega uma hora que vem sobre ela o quê? O jugo. E isso vem também para poder ensinar ela o seguinte: olha só, é tempo de trilhar uma terra. É tempo de trilhar uma terra, e você vai ter que aprender a semear em justiça. Semear em justiça. Às vezes a gente fica semeando injustiça. Gente com coração dividido semeia injustiça. Semeia coisa que não deve semear. Semeia coisa que é errada. E sabe de uma coisa? Quando o coração está dividido e semear injustiça, vai colher coisa que não é boa. Vai colher um futuro ruim. E o Senhor não quer que você colha um futuro ruim. Ele não quer frutos ruins na tua vida. É por isso que Ele quer nos ensinar a semear certo.
Ele quer que você semeie direito, porque Ele tem uma colheita lá no futuro para entregar sobre a sua vida. Tem um futuro lindo para você, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida emocional, para os seus sonhos. Tem um futuro lindo de Deus. Mas, por favor, primeiro semeie justiça. Então, de agora em diante, faça direito. Retire qualquer outro amor. E Jesus seja o maior amor da nossa vida. Amém. Segunda coisa que o versículo 12 vai ensinar para a gente é ceifai segundo a misericórdia. Tudo o que nós conseguirmos, não é porque a gente merece, não é porque a gente é bom. Tudo que a gente conseguir é porque Ele é misericordioso. Todo o bem vem dele, não é por causa do nosso merecimento. Não tem nada que a gente possa fazer que possa trazer algum merecimento sobre nós. Gente, a gente é gente muito ruim. A nossa diferença para quem está lá fora, sabe qual é? É que a gente descobriu que a gente é ruim e precisa de um Salvador. E quem está lá fora é ruim, mas ainda não descobriu que precisa de um Salvador. O que faz diferença na nossa vida é Jesus. Porque o nosso coração é ruim igual todos. Então nós vamos ceifar, mas vamos ceifar segundo a misericórdia. Aí a terceira coisa que vai dizer aqui para a gente é o seguinte: arai o campo de pousio. Na minha tradução fala assim, em algumas traduções fala lavrai o campo ou a terra dura. Olha só, esse coração dividido é uma terra dura e vai dar trabalho. Quem sabe aí que é uma terra dura e vai dar trabalho para Jesus, levante a sua mão e fala: Jesus, eu acho que sou eu. Às vezes a gente olha para a gente fala assim: nossa, que orgulhoso. Essa terra dura precisa ser lavrada. E sabe também, lá na sua célula também tem muita terra dura para ser lavrada, é ou não é? Ô, povo difícil, hein? Não basta falar uma vez, tem que falar várias vezes a mesma coisa. É igual o filho na casa da gente. A gente fala assim: joga o lixo fora. Ele joga, mas não bota a sacola no lugar na lixeira, é ou não é verdade? Tem que ensinar tudo. Fala assim, ó, vai, tira o lixo, mas pega a sacola e coloca no lugar. E parece que quando você fala para ele ir fazer isso, no meio do caminho parece que já esquece. É só lá em casa que é assim? Não, né? Parece que todo mundo segue uma regra. A regra de esquecer o caminho. Então, a gente tem que lavrar e cuidar de uma terra dura. Agora, pensa nisso. A gente tem que lavrar e arar uma terra dura. Porque essa terra dura tem que passar o trator nela para ela ficar macia. Para que quando ela fique macia, a semente caia e se aprofunde nessa terra. E quando essa semente se aprofundar nessa terra, vai ter uma colheita nos esperando. E essa colheita vai chegar para nós, sabe como? No versículo 12, na parte final, vai dizer assim: porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Você está entendendo isso? Amém? Uma terra dura precisa ser arada, uma semente de justiça precisa ser lançada. E nós teremos uma colheita de misericórdia, mas essa colheita pela misericórdia que nós teremos, ela só vai chegar quando nós buscarmos ao Senhor, até que Ele venha. E quando Ele vier, vai fazer descer sobre nós uma chuva, que vai fazer produzir sobre nós frutos. Eu profetizo nessa casa, virão frutos sobre este lugar. Se alguém disse assim, é terra dura, Deus está dizendo, mas eu vou começar a arar, e vai cair uma semente de justiça nesse lugar, e uma grande colheita virá. A chuva vai descer, e essa terra que ninguém dava nada, ela vai produzir. Oh, o Espírito Santo de Deus, até que desça chuva de justiça, e tudo aquilo que está no coração de Deus venha sobre vós, venha sobre essa casa em nome de Jesus Cristo. Tudo que Ele está dizendo para nós aqui nessa noite é o seguinte: eu tenho um plano, e o meu plano é fazer essa terra cada vez melhor. Eu só quero um povo
que não tem o coração dividido. Você pode aplaudir a Jesus? Só um povo que não tenha coração dividido. Eu lembro que um pastor, amigo meu, quando eu era adolescente, tinha uma vigília. E quando tinha essa vigília, a gente ficava lá adorando a Jesus, a gente clamava, adorava. Chegava uma hora que pela madrugada a gente já estava cansado. Já tinha um garrado debaixo da mesa, dormindo. E aí quando a gente falava assim, agora vai acabar, ele vai falar que acabou. Aí daqui a pouco ele olhava pra gente e falava assim, você pensa que acabou? Não acabou não! A gente cansado, ele falava assim, glorifica! A gente olhava e falava assim, sério, pastor? Mas até que ele venha. Tem um espaço de tempo. Existe um espaço de busca e um espaço de tempo até que ele venha. Vai ficando de pé comigo, eu quero ler com você. Fica de pé aí. Lá no livro de Juízes, vou contar a história para você, para encerrar. O louvor já vem se preparando. Juízes no capítulo 8, no versículo 22, a Bíblia vai dizer assim, preste atenção. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, como tu e teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Vou repetir. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão, um pedido vos farei. Dá-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque as minhas argolas de ouro eram dos ismaelitas. E disseram eles, de bom grado daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola ao seu despojo. Versículo 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na cidade, em Ofra. Mas todo Israel se prostituiu após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Presta atenção. Olhar para Gideão e olhar para as vitórias de Gideão era muito fácil. Pode subir o louvor aí, gente. Era muito fácil. Olhar para Gideão e para as vitórias do passado. E aí o povo olhou para Gideão e falou o seguinte, Gideão, domina sobre nós, teu filho, o filho do teu filho, sejam vocês os nossos senhores. Olha aqui, ó. E sabe o que Gideão diz? Fez o caminho correto. Ele vai e fala assim, não, o Senhor é quem dominará sobre vocês. O Senhor é quem reinará sobre vocês. Sabe o que é Gideão? Gideão é o exemplo, é a imagem de uma história de alguém que viveu uma história com Deus. Talvez você viveu a história com Deus há algum tempo. Talvez você viveu uma história com Deus agora, nesse fim de semana, nesse Peniel. Uma história com Deus. E aí você olha e fala assim, agora é Peniel, é encontro com Deus. Aquele dia, eu tive uma experiência com Deus. E a gente se remete ao passado, um passado recente ou um passado distante. E a gente fala assim, olha, tudo que eu quero é aquilo. E aí a Bíblia vai dizer que Gideão aponta o caminho, porque Peniel aponta um caminho. A experiência do passado, ela aponta um caminho. Sabe o que ela aponta? Que o Senhor vos dominará. O Senhor será o vosso rei. Mas a Bíblia vai dizer que Gideão, ele fala para todo mundo entregar alguma coisa. Colheram-se argolas, coisas de ouro. Derreteram tudo aquilo e fizeram uma estola sacerdotal. Fizeram um objeto que o sacerdote usa no peito. E aquela estola sacerdotal significava uma coisa. O sacerdote era símbolo da voz de Deus e da palavra de Deus. Ele fala assim, ó, apontem sempre na direção de Deus. Mas a Bíblia diz para nós que de forma estranha, sabe o que aconteceu? É que aquele povo se prostituiu diante da estola de ouro, do éfode que foi feito.
Sabe o que o povo fez? Ele começou a olhar para aquele objeto e adorar aquele objeto. Eles começaram a olhar para a história do passado e adorar aquela história do passado. De um passado recente ou de um passado distante. Porque sabe de uma coisa? Um povo de coração dividido sempre dá um jeito para sabotar o seu futuro. Mesmo quando alguém aponta o caminho, quando o coração está dividido, ele sempre dá um jeito de errar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter os melhores líderes. Você pode ter as melhores experiências. Você pode ter as melhores oportunidades. Mas se o coração for dividido, você vai perder tudo. Eu vim aqui como profeta do Senhor hoje para poder dizer uma coisa para você. Deus está dizendo aqui que Ele não quer que você perca nada. Ele não quer que você perca nada no seu futuro de bom. Nenhum dos planos dele Ele quer que se frustrem na sua vida. Nenhum dos sonhos dele Ele quer que se percam na sua vida. Por isso é tempo de olhar para o próprio coração, para a própria vida e dizer: eu não serei alguém de coração dividido. A minha família vai servir ao Senhor. Eu vou me entregar completamente ao Senhor. E se tem alguma coisa que você estava fazendo na sua vida que você sabe que isso não honra ao Senhor, hoje é dia de dizer: a partir de hoje eu não faço mais. A partir de hoje eu não falo mais disso. A partir de hoje o meu comportamento é totalmente diferente. Eu não vou entregar a minha vida nas mãos do diabo. Eu não vou deixar ele, o inimigo, escrever o futuro e a minha história. Mas a minha e a sua história, escrita pelo dedo de Deus, feita pelas mãos de Deus. E essa chuva, ela vai chegar sobre a sua vida. Será que você pode fechar os seus olhos, levantar suas mãos aos céus, em nome de Jesus Cristo? Aleluia. Será que você pode adorar o Senhor? Será que você pode adorar o Senhor? Feche seus olhos aí.